Bom dia, boa tarde e boa noite a você que acompanha o nosso canal e que tem interesse em se aprofundar em assuntos relacionados ao direito e que refletem diariamente na vida cotidiana dos brasileiros. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo. Esse engajamento é extremamente importante para que novos vídeos como esses sejam feitos. Bom, hoje vamos falar de um assunto que atinge quase a totalidade dos brasileiros, que é o FGTS. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ou como intitulado popularmente FGTS, foi instituído na década de 60 pela Lei 5.107 de 66, sob a égide da Constituição Federal de 1946, com o objetivo de proporcionar aos trabalhadores brasileiros uma estabilidade financeira futura quando se aposentasse, e como um regime alternativo à estabilidade no emprego, garantido esta pelo artigo 157, inciso 12 do Texto Normativo Constitucional de 1946 e pelos artigos 492 a 500 da CLT. O regime de estabilidade sempre sofreu inúmeras críticas, pois era de prática os empregadores, para não correrem o risco de seus empregados completarem 10 anos no cargo e adquirirem a estabilidade, demitissem seus funcionários para depois contratá-los novamente. Nesse momento em que o FGTS foi instituído, o empregado poderia optar por esse novo sistema, mas teria que renunciar à opção da estabilidade. A Constituição Federal de 67 foi o primeiro momento em que se constitucionalizou o FGTS, bem como o direito de optar pelas duas situações. Tal direito de escolha foi fixada no artigo 158, inciso 13, do Texto Normativo Constitucional de 67. Com o advento da Constituição Federal de 1988, o FGTS foi fixado como um direito social e trabalhista, no artigo 7º, inciso 3, permitindo aos trabalhadores urbanos e rurais a possibilidade de terem uma condição financeira para situações futuras, assim como para a utilização em momentos emergenciais. É preciso registrar que a nova Carta Magna extinguiu a possibilidade do regime de estabilidade, mas manteve os seus efeitos para as pessoas que tivessem adquirido o direito à estabilidade antes da promulgação na Constituição Federal de 88. A matéria passou a ser regulada pela Lei 8.036 de 90, e o seu artigo 2º traz como o FGTS será constituído. Diz o dispositivo: o FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com a atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. Este fundo, então, será constituído mediante o depósito do percentual de 8% da remuneração paga ou devida ao trabalhador em razão dos serviços prestados no mês imediatamente anterior ao pagamento. Essa obrigação de depósito é do empregador e as contas estão vinculadas à Caixa Econômica Federal, gestora de tal montante financeiro. O professor Eduardo Sabag, em seu Manual de Direito Tributário, 13ª edição, no capítulo das contribuições, define o FGTS da seguinte forma: sendo um direito do trabalhador garantido pelo Estado, os depósitos de FGTS pressupõem vínculo jurídico, sob a disciplina do direito do trabalhador. Quanto à sua classificação, o artigo 7º, inciso 3 da Constituição Federal, como um direito social e trabalhista dos trabalhadores brasileiros, urbanos e rurais, o que parece ter fulminado a celeuma doutrinária quanto à sua natureza jurídica, se previdenciária, tributária, indenizatória, entre outras. Diante desse cenário, entende-se que o FGTS não detém natureza tributária, mas sim natureza trabalhista e social, o que lhe retira o timbre de contribuição fiscal e parafiscal. Essa natureza jurídica é corroborada pelo Supremo Tribunal Federal nos recursos extraordinários 100.249, 134.238 e pelo STJ nos RESPs e na súmula 353. Razão disso, ambos entendem que as disposições do CTN
não devem ser aplicadas ao FGTS. O parágrafo 1º do artigo 2º especifica quais seriam esses outros recursos incorporados às contas de FGTS, sendo eles eventuais saldos apurados nos termos do artigo 12, parágrafo 4º, dotações orçamentárias específicas, resultados das aplicações dos recursos de FGTS, multas, correções monetárias e juros moratórios devidos e demais receitas patrimoniais e financeiras. Especificamente, quanto a eventuais saldos apurados no 12, parágrafo 4º, são saldos de valores destinados a coberturas das despesas de administração do FGTS e pagamento da tarifa aos bancos depositários. O FGTS, consoante estabelece o Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 226.855, tem natureza estatutária e não contratual, como o caso das cadernetas de poupança, pois é direito estabelecido por lei e disciplinado por ela. Continuando a analisar o artigo 2º da lei, o seu parágrafo 2º prevê a seguinte regra: as contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Apesar do termo absolutamente soar como algo que não comporta exceções, o STJ estabelece situações em que as contas vinculadas de FGTS poderão sofrer constrição dos seus valores. De acordo com o STJ, poderão ser penhorados na execução de alimentos valores para pagamento de pensão alimentícia das contas vinculadas de FGTS. No entanto, é preciso lembrar que, para os casos de penhora para fins de quitação de honorários incumbenciais, não será possível que este ato constritivo se dê nas contas vinculadas de FGTS, mesmo a própria Corte fazendo uma interpretação extensiva à expressão prestação alimentícia. Tais entendimentos se encontram no recurso especial 1.619.868. Outra exceção estabelecida pelo STJ quanto à impenhorabilidade das contas vinculadas de FGTS é de que, se esses valores forem transferidos das contas vinculadas para a conta particular do trabalhador em razão da sua aposentadoria, não há que se falar em impenhorabilidade dessas quantias, desautorizando a aplicação do dispositivo, devendo ser aplicado o artigo 833, inciso 10 do CPC. Tal entendimento se encontra no agravo interno no recurso especial 1.937.805. O FGTS será regido por normas e diretrizes fixadas por um conselho curador, com previsão expressa na Lei 8.036 de 90, composto por representantes dos empregados, empregadores e dos órgãos e entidades governamentais na forma estabelecida pelo Poder Executivo. O presidente será o representante do Ministério Público do Trabalho e Previdência. É preciso lembrar que o gestor das aplicações dos recursos de FGTS será o órgão do Poder Executivo Federal responsável pela política de habitação e caberá à Caixa Econômica Federal a obrigação de agente operador. O artigo 5º caput da Lei 8.036 de 90 fixa a competência do Conselho Curador com relação aos valores depositados nas contas de FGTS, tendo como obrigação estabelecer as diretrizes e os programas de alocação de todos os recursos do FGTS, de acordo com os critérios definidos nesta lei, em consonância com a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e as políticas setoriais de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana estabelecidas pelo governo federal. Acompanhar e avaliar a gestão econômica e financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas aprovados. Aprovar as demonstrações financeiras do FGTS com base em parecer de auditoria externa independente, antes da sua publicação e encaminhamento aos órgãos de controle, bem como da distribuição de resultados, dentre outros deveres. Esse dispositivo ainda estabelece que os custos e as despesas não poderão superar limites estabelecidos pelo Conselho Curador, o qual observará, no mínimo, os custos por atividades, os ganhos de escala e produtividade, os avanços tecnológicos e a remuneração praticada por outros fundos do mercado de capitais, excluídos
da base de cálculo aqueles cuja administradora receba remuneração específica e incluirão os serviços de fiscalização, as atividades de arrecadação, de cobrança administrativa e de emissão de certidões. Os serviços de cobrança judicial dos créditos inscritos em dívida ativa, os serviços contratados pela Secretaria Executiva para o suporte às ações e decisões do Conselho Curador e do Comitê de Auditoria e Riscos, bem como os valores despendidos com terceiros. A capitalização dos gestores. Já o parágrafo 6 do mesmo dispositivo vai fixar exceções a esse limite citado acima para duas situações: taxa de risco de crédito e demais custos e despesas devidos aos agentes operadores e aos agentes financeiros. Esse limite será em cada exercício financeiro de até 0,4% dos valores ativos do FGTS ao final do exercício anterior. Caberá ao Ministério da Saúde regulamentar, acompanhar a execução, subsidiar o Conselho Curador com estudos técnicos necessários ao seu aprimoramento operacional e definir as metas a serem alcançadas nas operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, bem como às instituições que atuem no campo para pessoas com deficiência, sem fins lucrativos, que participem de forma complementar ao SUS. Prosseguindo, o artigo 7º vai fixar a competência do agente operador das contas vinculadas de FGTS, que, nesse caso, é a Caixa Econômica Federal, tendo como uma das suas obrigações centralizar os recursos do FGTS, manter e controlar as contas vinculadas e emitir regularmente os extratos individuais correspondentes às contas vinculadas e participar da rede arrecadadora dos recursos do FGTS. O gestor da aplicação e o agente operador deverão dar pleno cumprimento aos programas anuais em andamento, apurados pelo Conselho Curador, e eventuais alterações somente poderão ser processadas mediante prévia anuência daquele colegiado. Além deles, em conjunto com o Conselho Curador, todos são responsáveis pelo cumprimento das regras estabelecidas na Lei 8.036 de 90. As aplicações de FGTS serão realizadas exclusivamente segundo os critérios fixados pelo Conselho Curador e nas operações que preenchem os requisitos do artigo 9º da Lei 8.036 de 90. O parágrafo 3º do citado dispositivo prevê que os recursos arrecadados de FGTS devem ser investidos em porcentagens pré-determinadas pela lei nas áreas de habitação popular, saneamento básico, infraestrutura e em operações de crédito destinadas às entidades filantrópicas, em instituições que atuem no campo das pessoas com deficiência, sem fins lucrativos, e que desenvolvam seu trabalho em complementariedade aos serviços do SUS, desde que haja a preservação do poder aquisitivo da moeda. Especificamente com relação às operações de crédito acima citadas, o parágrafo 9º do dispositivo retrocitado estabelece que apenas Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica Federal estão autorizados a atuar como agentes financeiros para aplicação dos recursos de FGTS nesse caso, devendo ser observadas as seguintes condições. A taxa de juros efetiva não será superior àquela cobrada para o financiamento habitacional na modalidade pró-cotista ou outra que venha substituir. A tarifa operacional única não será superior a 0,5% do valor da operação. E o risco das operações de crédito ficará a cargo dos agentes financeiros de que trata o parágrafo 9º deste artigo. Tais entidades hospitalares de âmbito filantrópico, para que possam contratar tais operações de crédito com recursos do FGTS, deverão atender a 3 requisitos, esses fixados no artigo 4º da Lei 12.101 de 2009. Celebrar contrato, convênio ou instrumento congênere com o gestor do SUS, ofertar a prestação de seus serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%, comprovar anualmente de forma regulamentada pelo Ministério da Saúde a prestação do serviço de que trata o inciso 2, com base nas internações e nos atendimentos ambulatoriais realizados. Tais requisitos regulamentam a certificação das entidades beneficientes de assistência social. É preciso registrar
que as diretrizes e critérios técnicos para a aplicação dos recursos de FGTS serão estabelecidos pelo Conselho Curador, com o intuito de exigir a participação dos contratantes de financiamentos nos investimentos a serem realizados, assegurar o cumprimento por parte dos contratantes inadimplentes das obrigações decorrentes dos financiamentos obtidos, bem como evitar distorções na aplicação entre as regiões do país, considerando, portanto, a demanda habitacional, a população e outros indicadores sociais. A lei que regulamenta o FGTS fixou no seu artigo 13 que os depósitos feitos nas contas vinculadas ao fundo serão corrigidos monetariamente, utilizando-se da taxa referencial como índice de correção. Esse índice foi previsto pela Lei 8.177 de 91. Quanto a esse tema, há uma discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal em que se discute sobre a inconstitucionalidade da TR para a correção das contas de FGTS, principalmente do ano de 1999 a 2013, pois desde esse momento a TR deixou de refletir a inflação nacional, corrigindo as contas vinculadas de FGTS abaixo da inflação e, consequentemente, proporcionando a milhares de trabalhadores valores inferiores àqueles que teriam direito. Esse tema se encontra em discussão na ADI 5090 e aguarda para ser novamente colocado em pauta para julgamento. É preciso esclarecer que o saldo das contas vinculadas de FGTS é garantido pelo governo federal, podendo até mesmo ser instituído um seguro especial para esse fim. Ainda tratando do artigo 13, o parágrafo 5º desse dispositivo previu que o Conselho Curador autorizará a distribuição de resultados auferidos pelo FGTS, mediante crédito nas contas vinculadas de titularidade dos trabalhadores, respeitados os seguintes critérios. A distribuição alcançará todas as contas vinculadas que apresentarem saldo positivo em 31 de dezembro do exercício base do resultado auferido, inclusive as contas vinculadas de que trata o artigo 21 desta lei, e a distribuição será proporcional ao saldo de cada conta vinculada em 31 de dezembro do exercício base e deverá ocorrer até 31 de agosto do ano seguinte ao exercício de apuração do resultado. Todos os empregadores deverão obrigatoriamente observar mensalmente a importância correspondente de 8% da remuneração paga ou devida ao trabalhador, referente sempre ao mês anterior trabalhado, incluídas na remuneração a gratificação natalina, gorjetas, alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força de contrato ou habitualidade, fornecer ao empregado. Jamais será permitido o pagamento com itens como bebidas alcoólicas e drogas nocivas. Quanto à questão especificada, o Superior Tribunal de Justiça, no agravo interno, recurso especial 1.681.135, fixou o entendimento de que o auxílio transporte pago em pecúnia deve ser incluído na base de cálculo do salário de contribuição para efeito de incidência do FGTS. De acordo com a Lei 8.036 de 90, considera-se empregador a pessoa física ou jurídica de direito privado ou de direito público, da administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, que admitirem trabalhadores a seu serviço. Bem assim, aquele que, regido por legislação especial, encontrar-se nessa condição ou figurar como fornecedor ou tomador de mão de obra, independente da responsabilidade solidária e ou subsidiária que eventualmente venha obrigar-se, e empregado, toda pessoa física que presta serviços a empregador, a locador ou a tomador de mão de obra, excluídos os eventuais, os autônomos e os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio. Duas informações importantes. É devido o FGTS às pessoas que se ausentarem do trabalho em razão do serviço militar obrigatório e no caso de licença em razão de acidente de trabalho. Além disso, é devido o FGTS no caso de contrato de aprendizagem, com uma alíquota inferior, nesse caso 2%.
Em contrapartida, o STJ, no RESP 1.718.101, fixou o entendimento de que somente as verbas expressas no artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212 de 91, norma essa que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, estão excluídas da base de cálculo da contribuição para fins de FGTS. Seguindo na análise do tema, as empresas sujeitas ao regime seletista poderão equiparar seus diretores não empregados aos demais trabalhadores sujeitos ao regime da CLT. Tais pessoas devem exercer cargos de administração previstos em lei, contrato e estatuto, independentemente da denominação do cargo. Caberá ao empregador ou ao responsável a elaboração da folha de pagamento, bem como a declaração dos dados necessários aos valores de FGTS e ao Ministério da Economia, seguindo a forma, prazos e condições estabelecidos em regulamento pelo Conselho Curador. Outro ponto importante é com relação à rescisão do contrato do empregado por parte do empregador. Nesse caso, deverá o empregador depositar na conta vinculada de FGTS do trabalhador os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais. O artigo 19A da Lei 8.036 de 90 traz uma disposição importante. O dispositivo prevê que o depósito em conta vinculada do FGTS será devido ao trabalhador cujo contrato de trabalho for declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, nos casos em que for mantido o direito ao salário. O Supremo já se manifestou sobre o assunto algumas vezes, em sede dos recursos extraordinários 765.320 e 596.478, declarando a constitucionalidade do dispositivo, entendendo que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do 19A da Lei 8.036 de 90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Os valores depositados nas contas vinculadas de FGTS podem ser sacados para certas situações. A lei que regulamenta o FGTS prescreve em seu artigo 20 as hipóteses em que será permitida a utilização de tais valores. O STJ, no recurso especial 1.619.868, determinou que o rol das hipóteses presentes na lei são de cunho exemplificativo. Logo, é possível, excepcionalmente, que o trabalhador utilize de seus valores de FGTS para outras situações que não constem na lista, mais especificamente nos casos de comprometimento de direito fundamental do titular do fundo ou dos seus dependentes. O trabalhador que desejar adquirir um imóvel com valores advindos da sua conta vinculada de FGTS só poderá fazê-lo para aquisição de um único imóvel. Além disso, os ganhos advindos de investimentos feitos com valores de FGTS em determinados fundos, tais como fundos mútuos de privatização e o fundo de investimento do FGTS e o fundo de investimento em cotas, estarão isentos de imposto de renda. É importante destacar que duas são as sistemáticas de saque do FGTS, saque rescisão e saque aniversário. Lembrando que todas as contas vinculadas do mesmo titular estarão sujeitas à mesma sistemática de saque. Apesar dessas duas hipóteses, o titular está originalmente sujeito ao saque rescisão, mas tem a possibilidade de alterá-lo. Caso isso ocorra, tal alteração pode ser feita a qualquer tempo e terá efeitos imediatos. Outra questão a se destacar é que o Poder Executivo Federal pode alterar os valores das alíquotas, das parcelas adicionais e das faixas de correção do FGTS para o ano subsequente, desde que o faça até 30 de junho do ano anterior e respeite a alíquota mínima de 5%. O órgão responsável pela punição
de infrações por parte dos empregadores ou tomadores de serviço e a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, prevendo o artigo 23, parágrafo único, as seguintes infrações: não depositar mensalmente o percentual referente ao FGTS, bem como os valores previstos no artigo 18 desta lei, nos prazos de que tratam os parágrafos 477 da CLT. Omitir as informações sobre a conta vinculada do trabalhador, apresentar informações ao Cadastro Nacional dos Trabalhadores beneficiários com erros ou omissões, deixar de computar para efeito de cálculo dos depósitos do FGTS, parcela componente da remuneração, deixar de efetuar os depósitos dos acréscimos legais após ser notificado pela fiscalização e deixar de apresentar ou apresentar com erros ou omissões as informações de que trata o artigo 17A desta lei e as demais informações legalmente exigíveis. Importante lembrar que a notificação do empregador relativa aos débitos do FGTS, o início do procedimento administrativo ou a medida de fiscalização interrompem o prazo de prescrição. Já o contencioso administrativo é causa de suspensão do prazo prescricional. É preciso lembrar que a data de publicação da liquidação do crédito será considerada como a data da sua constituição definitiva, a partir da qual será retomada a contagem do prazo prescricional. Por fim, todos os documentos relativos às obrigações perante o FGTS, referentes a todo o contrato de trabalho de cada trabalhador, devem ser mantidos à disposição da fiscalização por até 5 anos após o fim de cada contrato. Recordemos apenas que o próprio trabalhador, seus dependentes e sucessores, ou ainda o sindicato que estiver vinculado, poderão acionar diretamente a empresa por intermédio da Justiça do Trabalho para compeli-la a efetuar o depósito das importâncias devidas nos termos desta lei. O artigo 28 da Lei 8.036 de 90 estabelece que serão isentos de tributos federais os atos e operações necessárias à aplicação desta lei, quando praticados pela Caixa Econômica Federal, pelos trabalhadores e seus dependentes ou sucessores, pelos empregadores e pelos estabelecimentos bancários. Será ainda possível a penhora em dinheiro na execução fundada em título judicial, em que se determine crédito complementar de saldo de conta vinculada do FGTS, mediante depósito de recursos do fundo em conta vinculada em nome do exequente, à disposição do juiz. Para finalizarmos a discussão, trago alguns posicionamentos, tanto do Supremo quanto do STJ, sobre o FGTS. Comecemos pelo STF. A Corte, no RS 784-014, fixou o entendimento de que o trabalhador contratado pela administração pública, sem concurso público, tem direito de levantar os depósitos de FGTS. Já no RESP 1.198.362, fixou-se o entendimento de que o prazo para cobrança de valores não depositados nas contas vinculadas de FGTS serão de 5 anos, sob pena de prescrição. Quanto ao STJ, temos os seguintes entendimentos. Com base no enunciado da súmula 353 do STJ, o Código Tributário Nacional não se aplica às contribuições do FGTS. Isso ocorre em razão do entendimento de que o FGTS é um direito trabalhista e social, logo deve ser aplicada à legislação trabalhista. De acordo com o STJ, nas contas vinculadas de FGTS não incidem simultaneamente juros remuneratórios e moratórios. Com base no agravo regimental no recurso especial 1.234.932, é possível o levantamento do FGTS, do saldo da conta vinculada de FGTS, pelo servidor, na hipótese de alteração, em decorrência da lei, do regime seletista para o estatutário. No entendimento fixado no recurso especial 1.251.566, é possível utilizar o saldo de FGTS para adquirir ou quitar prestações de moradia própria, mesmo a operação tendo sido feita fora do sistema financeiro de habitação, desde que preenchidos os requisitos para ser por ele financiado, bem como para reformar imóvel adquirido pelo sistema financeiro de habitação. Contudo, no agravo interno no RESP 1.938.084,
Caso o valor gasto com a aquisição ou com a reforma seja maior que aquele previsto com o teto pelo sistema financeiro de habitação, não poderá ser movimentado o saldo da conta vinculada de FGTS. O recurso especial 1646317 esclarece que o mero inadimplemento da obrigação de recolher contribuições para as contas vinculadas de FGTS não configura infração à lei para que seja autorizado o redirecionamento da execução fiscal ao administrador da sociedade. Seguindo, baseado no dizer do agravo interno, no recurso especial 1935534, não é possível o pagamento de FGTS diretamente ao empregado, com base na Lei 9491 de 97, que alterou o artigo 18 da Lei 8036 de 90. Para finalizar, o RESP 1931933 do STJ fixou o entendimento de que os valores de FGTS recebidos durante a constância do casamento devem ser reconhecidos o direito de meiação dos valores, ainda que os saques desses valores não sejam realizados imediatamente à separação do casal. Enfim, essas são as informações mais relevantes sobre o FGTS. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida e comentário, crítica, elogio, fiquem à vontade para se manifestar. Desde já agradeço a quem assistiu o vídeo, um grande abraço e até a próxima.